juízo caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Que se apoia no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Senhor reinará para sempre. Oh, Sião, Deus reinará para sempre por todos os séculos. Que se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Que se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Que se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Que se apoia no Deus de Jacó. O Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali,
ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será. Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, pois, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Querido seminarista Nicolas, querido povo de Deus, conselho desta comunidade, é uma alegria podermos juntamente celebrar a Páscoa de Jesus Cristo e com ela os 5 anos de erguimento desta comunidade, desta capela, aniversário desta capela. Poder olhar para trás com uma memória agradecida, louvar e bendizer a Deus pelos altos e baixos, pelas conquistas, mas também pelas derrotas. Louvar e agradecer a Deus por tantas pessoas de bom coração, por tantas mãos que fizeram construir este templo. Pois bem, primeiro dado que nós temos que ter consciência é que nós somos templo do Senhor. Todos nós, com nossas limitações, com os nossos pecados, os nossos feitos e defeitos, somos templo do Senhor, morada de Deus. E a primeira igreja que deve ser construída na mente e no coração é a igreja povo de Deus. É a igreja povo, somos nós. Se a comunidade, que é a igreja, não está constituída, não está construída, em vão se constrói prédios. De outra maneira nós poderíamos dizer, se não é pela bênção de Deus que nós construímos igreja templo humano e igreja templo físico, em vão estão construindo os construtores. É preciso ter essa consciência de que nós, igreja, família de Jesus, membros de Deus, de um corpo só, dessa igreja, filhos de Deus, melhor dizendo, somos constituídos e nascemos a partir da escuta e da leitura, mais precisamente e mais importante, e da prática da palavra de Deus. Temos que ter essa consciência. A igreja é a família de Jesus que nasce da palavra. Então, uma comunidade que não se reúne em torno da palavra para ler, para refletir a sua vida a partir da palavra, não é igreja. Um templo que não tem lugar para a palavra de Deus pode ser uma associação, um salão, uma quadra, sei lá o que, mas não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja nasce da palavra. Às vezes nós temos tudo numa comunidade, falamos de tudo, inclusive da vida dos outros, menos da palavra de Deus. Nossas reuniões têm lugar para tudo, menos para a palavra. Nós rezamos tudo que é novena, terço, porque se multiplica, né? Muitos terços por aí, e novena disso, novena daquilo, oração poderosa, oração daquilo. Lemos livros os mais variados, mas ainda não lemos a palavra de Deus. Em nossa vida não tem lugar para a palavra. A minha oração não é uma oração a partir da palavra. Tem alguma coisa errada. Então a primeira coisa
que eu indico para esta comunidade, que eu, assim como pastor, né, sugiro para esta comunidade. Se vocês ainda não fizeram um estudo dos Atos dos Apóstolos, façam. Ao meu ver, toda comunidade que nasce, que hoje deveria estudar os Atos dos Apóstolos. Por que, padre? Porque lá está a comunidade por excelência. Está o protótipo de como nós deveríamos ser, como nós deveríamos viver. Está o sentido de comunidade, está o sentido de igreja. E se nós não nos vermos lá em Atos, tem alguma coisa errada. É o parâmetro. E 5 anos é um bom tempo para revisitar nossa história, para olhar para dentro de nós mesmos. Quais são os frutos destes 5 anos? Quais são as marcas destes 5 anos? Ver, enaltecer o que precisa ser enaltecido e mudar o que precisa ser mudado. Então, ler Atos dos Apóstolos, estudando, lendo e olhando para a nossa vida, fazendo uma leitura orante da palavra de Deus. E assim, tendo essa consciência de igreja, povo, de igreja que nasce da palavra, aí nós vamos crescendo, nós vamos tomando corpo, nós vamos aparecendo. Até porque quando a gente vai ver em Atos, e quando a gente estuda a história da igreja, nós nascemos nas casas. As celebrações eram nas ruas, nas casas. Mas aí a igreja vai crescendo, a igreja povo, vai tomando corpo, e aí a gente precisa da casa. Não das casas, mas da casa. E a casa de Deus, a casa de oração é o templo. Aí tem sentido. Porque muitas vezes a gente quer fazer o inverso. Me desculpe se foi o caso daqui. Deus queira que não tenha sido. A gente se preocupa com o externo, que é a parede. Constrói templos belíssimos, que muitas vezes vão servir morada de morcegos. Mas o povo não se sente pertença, não se sente nossa casa, nosso. Pode ser o projeto de uma pessoa, pode ser o projeto até do padre, da freira, mas não é do povo. Não nasceu da base, não nasceu da palavra. E aí, fica aí. O povo não tem essa como símbolo de casa de Deus, onde Deus se faz morada. Aqui neste bairro, como é o nome mesmo? Área Seca, quer dizer tangueira, não sei porquê. Área Seca, aqui no bairro da Área Seca, a morada de Deus é aqui na capela. A tenda do Senhor é essa. Todo o bairro vem a correr à casa de Deus para o encontro com o Senhor. Aí vale a pena. Por isso que o Papa João Paulo II e depois mais ainda o Papa Bento XVI foi muito incisivo de capelas abertas. Não sei se vocês lembram. Ele bateu muito nisso. A casa de Deus tem que estar aberta para acolher. Olha, não estou fazendo juízo, mas a gente tem que fazer jus. Às vezes nossos irmãos evangélicos podem não ter ninguém, mas a igreja está aberta, está oferecendo. Às vezes uma pessoa de manhã está precisando de ter um encontro com Deus, está agoniado, precisa vir. Vem aqui, a igreja está fechada. Pelo menos aos domingos a igreja deveria estar aberta, para que os fiéis pudessem visitar o Senhor, mesmo não tendo sacrário, mesmo não tendo. Deus se faz presente aqui de diversas formas, inclusive na palavra, né? E eu lembro com essa exortação do Papa Bento XVI, eu trabalho muito no interior e era gostoso de ver, e ainda hoje é assim. Dia de domingo, as capelinhas nos interior, tudo aberto. Está lá aberto. Talvez a celebração da palavra vai ser à noite, mas estão abertas. Está oferecendo. E eu tenho um testemunho de uma pessoa, em uma paróquia que eu trabalhei. A pessoa ia
ia comprar chumbinho para se matar. E ela, no caminho da casa à bodega, ela viu a igreja aberta. E ela entrou na igreja. E tinha um grande amigo meu lá. E esse amigo se aproximou da pessoa e ela abriu sua vida. Conversou, colocou, desabafou. E ali eles rezaram juntos. E daquele momento ela volta para casa e não vai com a ideia de se matar, mas de viver, porque Deus a ama. Veja, uma igreja aberta, salva. Então, é esse sentido da igreja, estrutura. E aí sim, tudo isso que vocês estão fazendo e muito mais vale, porque para o Senhor a gente tem que dar o tudo, o melhor. Tem gente que diz assim, para que gastar tanto? Vamos fazer um salãozinho. Poupa. É isso que você oferece para Deus? More num barraquinho para ver se você... A gente até mora. Mas se a gente tivesse a oportunidade de morar numa casa espaçosa, bonita, quem é que não moraria? Todo mundo. Até o padre. Aí para Deus a gente vai fazer um barraco. Fazer de qualquer jeito. Né? Se a gente tem a oportunidade de fazer o belo, o digno. Por quê? Porque na casa de Deus tudo fala. As paredes falam, os santos falam, o espaço sagrado fala. E um espaço bem preparado, bonito, com arte, ajuda a rezar. Ajuda a rezar. A gente entra assim, a gente já está rezando. É belíssimo. E é nesse sentido, e aí nós vamos concluindo a reflexão de hoje, que Paulo escreve sua carta hoje. Vejam, Paulo está falando de um escravo. Um escravo que foge do seu senhor. É preciso entender Paulo, porque senão a gente vai fazer críticas equivocadas dizendo que ele apoia e legitima a escravatura, e não é. Vamos ver o texto e o contexto. Esse escravo foge. E fugindo, o escravo se encontra com Paulo e é evangelizado. E a partir de Paulo ele se encontra com Jesus e se torna cristão. E começa a ajudar a Paulo. Começa o trabalho missionário com Paulo. O que é que acontece quando a gente é batizado? Primeiro a gente morre para o pecado e renasce para a graça de Deus. E ali nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de quem? De Deus. Então veja, o escravo, de uma ótica escravocrata, era um objeto. Era um objeto do seu senhor. No momento em que aquele escravo conhece a palavra, conhece Jesus, e ele morre para o pecado e nasce para a graça de Deus, ele deixa de ser escravo. E qual é a relação que ele deve ter agora com Paulo, e o mesmo Paulo escrevendo para o seu senhor? Qual é a relação? De quê? De irmãos. De irmãos. Ou seja, uma relação familiar. Quando a gente olha uns aos outros, pelo menos deveria, viu? Quando a gente se vira para o lado e olha o outro, qual é a relação que eu tenho com ele? De irmão. Por quê? Porque formamos uma única família. Que família? A de Jesus Cristo. E a família de Jesus Cristo nasce a partir do quê? Da palavra. A igreja. Então veja, por isso que Paulo faz o quê? Volte para o seu Senhor, e agora você não deve receber ele como escravo, como coisa, mas como irmão, porque ele faz parte da nossa família. E eu gostaria que você o enviasse para mim, porque me é útil na missão. Veja a coisa bonita. E por final, no Evangelho, o Senhor está muito claro para nós. Quando nós vivemos essa relação clara de irmãos, quando nós superamos os preconceitos, a rotulação, os paradigmas, e nós concebemos filhos do mesmo Pai,
membros da mesma família, irmãos, o reino de Deus já está entre nós. Porque, amados irmãos e irmãs, o reino de Deus não é uma teoria. O reino de Deus não é algo no espaço. Não é algo que a gente não possa encontrar. O reino de Deus está encarnado numa pessoa, Jesus Cristo. Então, quando nós nos unimos em comunhão em torno da palavra, Jesus se faz presente. E essa é a missão da igreja, continuar o projeto do Senhor. Por isso, cuidado, quando disserem, Ele está ali, Ele está aqui, ou Ele está lá em cima, ou Ele está lá embaixo. Não, Ele está aqui dentro. Ele está entre nós. Por quê? Porque o cristão batizado, leigo e leiga, como sal da terra e luz do mundo, tem que ter a consciência de que no mundo de hoje, com todas as adversidades, com todos os problemas e as dificuldades de se evangelizar hoje, deve ser um alter Cristo. O que é que quer dizer isso, padre? Ser um outro Cristo. No dia 15 de novembro de 2018. Essa é a nossa missão, amados irmãos e irmãs. Quando nós fazemos o bem sem olhar a quem, tenha certeza que o reino já está entre nós. Quando nós temos capacidade de sair do nosso mundo, do nosso eu, e ao encontro do outro, e sentir as dores do outro e as alegrias do outro, é reino de Deus, e Deus está entre nós. Por isso, adiante, sejamos como o Papa Francisco quer que sejamos, uma igreja que não tem medo de sair em saída ao encontro de todos aqueles que, tocados por nossa ação evangelizadora, e nosso testemunho será tocados também pelo amor de Deus, e se sentirão família de um só Pai, de um só pastor, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nestes 5 anos, sem a graça de Deus, de nada seríamos. Sem o auxílio do alto, nada, em vão estaríamos construindo. Mas porque não nos faltou a sua graça, completando em nós tudo aquilo que precisava e tudo aquilo que foi começado, possamos agora, por intercessão do nosso patrono São José, dirigir mais uma vez a Deus nossas súplicas, nossos pedidos, clamando que Ele venha sobre nós e complete em nós a obra começada há 5 anos. Preces comunitárias. A nossa resposta será: venha a nós o vosso reino, Senhor. Vós, Senhor, que sois nosso apoio, fortalecer a igreja, seus ministros, os religiosos e os agentes de pastoral, nós vos pedimos. Vós que abriu os olhos aos cegos, libertai vossos fiéis de toda treva e cegueira, nós vos pedimos. Vós que amparais a viúva e o órfão, concedei aos sofredores experimentar a glória do vosso reino, nós vos pedimos. Vós que fazeis justiça aos oprimidos, dai força e coragem aos que trabalham pelo bem do país e do povo brasileiro, nós vos pedimos. Vós que nos ensinaste que do reino não se pode dizer está aqui ou está ali, ajudai-nos a cultivá-lo em nosso ser e manifestá-lo com nossa vida, nós vos pedimos. Ó Deus de amor e bondade, por intercessão de São José, acolhei os nossos pedidos por Cristo nosso Senhor.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos pra te adorar.